A segunda temporada do podcast Foi Lá e Fez é inteiramente produzido no estúdio @Quarto Distrito e conta com o apoio de @Hora Energia, gere sua própria energia limpa, e @KTO_Brasil, onde a diversão acontece. Então tá, senhores, Danilo Zambuja aqui, começando mais um podcast Foi Lá e Fez. Estou aqui com meu sócio, meu parceiro Rafael Sobes. Hoje trouxemos aqui Mário Magalhães para compartilhar um pouco do seu conhecimento de vendas, sua trajetória aí de muitas histórias. Tenho certeza que a gente vai ter muito aprendizado. Estávamos aqui antes de vir aqui para o estúdio conversando, já fazendo o aquecimento. Daqui a pouco eu quero perguntar como é que é esse aquecimento. E, Rafa, vamos lá. Que coisa boa, né? Mais uma vez aqui na nossa segunda temporada. Um prazer tê-lo aqui. Para nós, a sua presença é muito importante. Nos encher aí de ideias, nos dar conselhos aí e talvez aí atingir algumas pessoas que estejam nos assistindo e que essas pessoas produzam e façam outros produzir, que é a nossa intenção. Aprender e fazer com que outros aprendam aí do outro lado. Muito obrigado. Esse conhecimento em resultado, né? Que é o principal. Obrigado vocês pelo convite, pela honra. E, começamos já num ambiente de pressão mesmo, né? É isso aí. Bicho pegando. Não, bicho pegando, é isso aí. vamos nessa. Pressão é bom. É bom. Eu costumo dizer que a pressão, ela revela o nosso melhor e revela o nosso pior também. O ambiente de pressão, ele sempre vai revelar o nosso pior. É impossível uma pessoa conhecer o seu melhor sem ambiente de pressão. Boa. Eu costumo dizer, cara, que o resultado do indivíduo está completamente relacionado à quantidade de tempo que ele passa nos ambientes de pressão. Porque quando você está no ambiente de pressão, você está conhecendo o teu melhor e está conhecendo o teu pior. Quando você conhece o teu pior, você tem chance do quê? De tratar. Uhum. Né? Porque o nosso pior, ele existe também, cara. Mas ele pode ser tratado. Então, o ambiente de pressão, ele é extraordinário. E que bom que vocês já me colocaram nele aqui, né? Falando que eu vou dar conselho, falando que... eu espero contribuir. Tá muito bacana o projeto de vocês. Parabéns. Obrigado. E vamos embora. Vamos bater uma bola tranquila aqui. Obrigado. Pra gente começar, Mário, acho que é importante... talvez algumas pessoas aqui ainda não te conheçam, então acho que é importante tu... Quem é Mário Magalhães? Te apresenta aí pra galera. Então, Mário Magalhães é primeiro filho de Deus, marido da Flávia, pai da Vitória e da Valentina, vô do Felipe e do Mateu, e pai também adotivo do Bruno, que é o meu genro, né? Genro, se você não adotar o teu genro como filho, ou adotar sua nora como filha, tem alguma coisa errada. Então, eu já fiz essa adoção. E fora isso, né, tem uma trajetória empreendedora que começa ali aos 23 anos. Eu não sou aquele exemplo que normalmente vocês escutam mais falar, né, mais recorrente, do cara que começou cedo, que desde 9 anos de idade, desde os 8, né, na adolescência já fazia negócio. Eu não, cara. Eu fui bem diferente disso. Eu era um passivo para a sociedade, um passivo para minha casa, entendeu, cara? Demorei para me encontrar um pouco. Sabe? Foi aos 23 anos que eu comecei a minha trajetória, vamos dizer, de um trabalho mais efetivo, um trabalho mais sério, onde eu iniciei ali. Eu costumo chamar a minha trajetória de vendedor, aprendendo a venda como uma ciência. Né? Antes eu tinha feito algumas experiências, mas ali aos 23 anos eu compreendi que vender era ciência. Né? Através de um processo de treinamento, que eu participei numa empresa que prospectou vendedores na época, para trazer um produto inovador para o mercado. E aí eu me amarrei com o processo, me amarrei com a tribo, me encontrei com uma tribo ali que, cara, fez toda a diferença para estabelecer uma nova referência para a minha vida, né? Porque eu acho que ser bem-sucedido tem muito a ver com as referências que a gente escolhe, né, cara? Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer novas referências através dessa tribo e me relacionar com eles. E, a partir daí, comecei a me desenvolver. Tive ali uma trajetória vitoriosa, vendendo, batendo as metas, ascendendo aos cargos executivos, diretivos. Até que, ali no início dos anos 90, eu decidi empreender com o CNPJ. Por que eu digo que empreender com CNPJ? Porque empreender é muito mais sobre comportamento do que sobre você ter um CNPJ. Eu conheço muita gente que tem CNPJ, mas não empreende. Nada. O cara é dono de empresa. Ele tem um CNPJ, mas ele não empreende. Né? Então, ali eu comecei a empreender com o CNPJ. Eu já tinha feito uma escola empreendedora nos projetos que eu tinha atuado ali, em outros
com players desse mercado, né, do mercado da educação. E aí, no início de 90, decido ali começar a empreender e não parei até hoje. Não parei até hoje. Né? Não parei até hoje. Já fiz alguns eventos de liquidez com alguns negócios que eu construí, né? Construí em parceria. Né? Um dos meus parceiros mais conhecidos é o Flávio Augusto da Silva, né? Que também foi dono de time de futebol na MLS, na Liga Principal Americana, dono do Orlando City. E hoje eu continuo no mercado de educação, e além do mercado de educação, também estou em outros, né? Em outros. Mercado financeiro, estou também com uma presença crescente no digital, estou no agronegócio. No agro? No agronegócio também. Continuo no setor da educação, né? Tem um projeto bem bacana que o Kaká é nosso embaixador, que é o projeto da UNBK, da Next Academy, que entrega ali um programa de treinamento para jovens terem acesso a universidades americanas através de bolsas parciais de estudo, né, cara? Que Legal. Uma boa parte dos jogadores, ou melhor, dos jovens que vão tentar jogar futebol aqui não vão conseguir, né? Você sabe disso. Mas, às vezes, cara, consegue ali, bem treinado, bem preparado, uma vaga numa universidade americana, consegue ali ter uma boa colocação numa liga universitária, e aí, enfim, não vai dar certo como jogador, mas vai ter uma experiência aprendendo, enfim, estudando, experiência acadêmica num país como os Estados Unidos. Então, basicamente, resumidamente, é isso. Esse ponto aí também da educação no esporte, ela é super importante, porque é um sonho de todo brasileiro ser jogador. Uhum. Só que você vai, e pode ser que você chegue ali nos seus 21 anos e não vire jogador. E na maioria das vezes você tá atrasado você não aprendeu nada. E aí o que tu vai fazer da vida? Então é muito difícil conciliar o esporte com o estudo. Então essa ideia é muito valiosa, dá muito certo nos Estados Unidos, né? Tanto que as faculdades brigam pelos grandes jogadores e essas faculdades, por consequência... Na realidade... Todos americanos, né? A categoria de base de muitos esportes americanos é a universidade. É perfeito. Né? Você vai ver o basquete, o beisebol, o futebol americano e agora também o soccer. Eles fazem o inverso, né? Que tipo assim... Aquela universidade tá o Danilo. Uhum. Danilo um craque. Aí aquela universidade fica avisada. Uhum. Porque vão falar, o Danilo saiu da Universidade X. Aí todo mundo quer estudar lá. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, vem o estudo antes da universidade, antes do esporte. Uhum. Aqui é o contrário, né? Aqui é o esporte, se der, tu estuda. Só que se no esporte não der certo... Porque para você ser alto nível e a concorrência é muito grande, é muito difícil chegar. Aqui é o único plano, né, Rafael? É o único plano, exatamente. E a gente sabe, né, Rafael, que na maioria dos casos não vai dar certo. 99,9%, né? Não vai dar certo. E a maioria é por necessidade. É porque não tem outra escolha mesmo. Se tu tiver um pouquinho de uma outra oportunidade, tu não vai conseguir virar jogador. É muito raro alguém bem-sucedido que vira jogador. Verdade. Porque não compensa o sofrimento. As pessoas veem a gente na TV ali... Não tem nada. E aí vem a pressão que a gente fala que é um negócio absurdo. Mário, vou começar. Tu falou ali brevemente um pouquinho da tua trajetória. E hoje tu tem participação em vários tipos de negócio. Eu acho que hoje tu está num nível que tu já entendeu aonde tu agrega num negócio para tu ter participação em vários negócios. E eu queria entender um pouquinho desse processo. Nem tanto lá no começo, nem tanto no final, mas nesse meio... que eu acredito que boa parte da nossa audiência está empreendendo. Né? A gente fez uma pesquisa, a gente viu a galera, mais de 80% das pessoas que nos escutam tem um CNPJ. Agora, a questão como eles estão atuando é uma questão particular. Mas o que tu acredita que foi os teus acertos que tu fez com que tivesse até eventos de liquidez e pudesse chegar onde tu chegou? Assim? Quais foram os aspectos principais que tu pudesse trazer para quem está nos ouvindo, e para mim, para o Rafa também, poder se atentar nesses aspectos? O que tu diria assim, né? Danilo, até aqui eu só errei porque eu fiz isso. E daqui para cá eu acertei porque eu comecei a fazer isso. Pudesse elencar assim pra gente. Assim. Muito bom, Danilo. Cara, olha só. Queria aproveitar essa deixa que você me deu falando da tua audiência. Hoje, a gente está ouvindo muito falar sobre a cultura das startups. Né, cara? Então, você vê um jovem hoje começando a empreender, bagagem de informação que tem
esse indivíduo dessa geração que começa a empreender é absurda. Ou pelo menos a possibilidade que ele tem de ter acesso a uma quantidade de informação que não se compara com o que eu tinha quando comecei. Tá bom. Mas eu entendo que em algum momento isso pode até atrapalhar. Aí você fala, pô, mas como assim, cara? Vira informação demais. Quer dizer que informação atrapalha? Cara, eu Sim. tô pra te dizer que sim. se não for direcionada, a informação vai atrapalhar. Então, tu imagina o seguinte, Rafael. O camarada hoje chega, ele pensa numa startup e ele pensa assim, cara, vou fazer um roadshow, uma rodada de captação de investidor e vou tocar um negócio. E vou transformar essa startup num projeto milionário, num projeto bilionário. Simples. Cara, aí, o que aconteceu? Algumas startups, elas sobreviveram num primeiro momento sem dar lucro. Que era um negócio mais ou menos assim, não, isso aqui não precisa dar lucro. Isso aqui é só o banco de dados, isso aqui... Cara, aí, por quê? Porque tiveram cases no mercado que apresentaram esse modelo. Você vê, por exemplo, o Facebook. O Facebook fez um IPO, uma abertura de capital, de aproximadamente 100 bilhões de dólares. Não dava lucro o negócio. Aí, o que esse jovem que estava do outro lado do mundo, que tinha acesso à informação, pensou? Cara, eu vou criar um negócio. Não precisa dar lucro. E eu vou manter ele com investidor anjo, com apoio. Enfim, Investidor né, anjo. Exatamente, que isso também está muito em voga, investidor anjo. Então, o que acontece, cara? Eu digo o seguinte, para o cara que está empreendendo, não cair nessa falácia de que negócio, porque é pequeno, porque é startup, não precisa dar lucro. Claro que tem um tempo de maturação, mas isso não pode fazer parte da cultura do indivíduo que está empreendendo. Pô, o negócio tem que gerar lucro. Agora, o que tem que vir antes do lucro? Tem que vir conhecimento aplicado. Entendeu? Então, o cara, às vezes, o cara esses dias eu vi uma experiência ali, uma franquia, né? A pessoa tinha 8 funcionários na franquia. Aí teve que fazer a sua primeira demissão. Pô, imagina o seguinte, um negócio que tem 8 funcionários, eu tenho que ser o gerente desse negócio. Eu não posso delegar uma tarefa, que é uma tarefa delicada de emitir, cara, para um terceiro. Bom, o que aconteceu? Debutou. Teve a primeira causa trabalhista. Por quê? Porque foi de forma mal feita a demissão. Porque quando você demite uma pessoa, ou quando ela pede demissão, primeiro que ela não está pedindo demissão do negócio, ela está pedindo demissão de você. Na maioria dos casos, ela pede demissão de você. Ela não pede demissão do negócio. Ela pede demissão da pessoa que está à frente do negócio. Ou quando você está desligando uma pessoa, você tem que ter um cuidado para fazer o desligamento. Para que isso não se transforme, por exemplo, numa causa trabalhista, num processo trabalhista. Então, eu acho que existe, assim, um apetite muito voraz para um conhecimento que, na maioria das vezes, são desnecessários, né? Conhecimentos desnecessários para a etapa vigente do projeto. Então, o que eu sempre recomendo para uma pessoa que está empreendendo? Cara, qual é o conhecimento que você precisa para o teu projeto funcionar no próximo ano? No próximo ano. O que você precisa saber? Por exemplo, o que o cara precisa saber quando ele está começando o negócio? Ele precisa saber vender. Ele precisa saber vender, né? Antes, o que alguns empreendedores imaginavam? Não, eu vou criar um produto e esse produto, por ter um diferencial, esse produto, por ser muito especial, ele vai vender por si só. Cara, isso aí já era. Isso aí já era. Porque, cara, uma boa parte dos produtos está se transformando em produtos de commodities. Então, essa ideia que você teve hoje, de repente, em outra parte do mundo, um cara está tendo uma igual ou parecida. Então, se você não tiver um diferencial em venda, a tua chance de fazer o teu negócio crescer, ela já é reduzida quase que a zero. Então, o que o cara precisa fazer quando ele começa a empreender? Ele precisa aprender a vender. Ah, mas eu sou um criador de produto, mano. Então, você tem que ser sócio de um cara bom de venda. Você tem que ser sócio de um cara bom de venda. Esqueça disso. Mas eu criei o produto, mano. Eu tive a ideia, cara. Ninguém enxergou isso no mercado. Ok, querido. Só que a escala do teu negócio vai depender da tua força de venda, vai depender da quantidade de canais de distribuição que você vai ter para distribuir teu produto. Então, assim,
se eu posso chamar isso de conselho, de dica, né, cara? Qualquer empreendedor, qualquer negócio, é muito importante que ele aprenda a vender e identifique métricas de venda no seu negócio, né? E a partir daí você vai escalando, você vai desenvolvendo o negócio, você vai desenvolvendo produto, vai desenvolvendo outros produtos, vai atuando em diversos canais de distribuição. Por exemplo, Danilo, hoje tem algumas fichas caindo já para os empreendedores digitais. A galera começou a empreender através da estratégia digital, que é fabulosa, que é extraordinária, mas que é um canal de distribuição. A estratégia digital é apenas um canal de distribuição. Valioso, poderoso. Mas se você ficar dependendo só dele, né? Vocês devem estar. Claro, com certeza. Vocês devem estar cientes, por exemplo, da diferença do custo de aquisição de um cliente hoje, do custo de um lead. É muito diferente do que era na época da pandemia. Com certeza. Muita gente imaginou, cara, o mundo vai ser exatamente Ele como está se estava acomodando agora, né? Aquilo era Exatamente. loucura. Aquilo era loucura. Então, o cara que ficou à mercê, que ficou refém, que empreendedor não pode ser refém. Empreendedor não pode ser refém de um time, de um canal, de pessoas. Não tem como ser refém. E o que acontece? As pessoas eles vão empreendendo e vão deixando de lado esses detalhes que, para mim, fazem toda a diferença. Eu posso te dizer que são princípios. Por exemplo, empreender sem ser refém das pessoas é um princípio. Empreender sem ser refém de um canal de distribuição é também um princípio. Isso, para mim, vale hoje, vai valer daqui a 100 anos e valia na época que eu comecei também. Então, cara, empreenda, aprenda a vender, aprenda a liderar. Liderar não precisa ser só algo necessariamente instintivo ou intuitivo. Claro que, tem as premissas para liderança, que é liderar, que é exemplo. Isso é fundamental. Agora, só ser exemplo não é suficiente. Você tem que também entregar uma percepção de valor do seu exemplo para quem está contigo. Senão o cara, às vezes, olha para o teu exemplo e fala, pá, mas eu não vou conseguir fazer que nem ele. Então, imagina, eu tô querendo entregar meu exemplo para você, mas você vai olhar para mim e vai dizer que não consegue fazer? Então, meu exemplo não está surtindo efeito. Então, eu tenho que entregar meu exemplo de maneira não é que exemplo. você... É um exemplo que, na realidade, sabe o que? É um conhecimento. Tá na mesma linha. Que não funciona. Porque se o meu exemplo não te encorajar a você fazer como eu, ou melhor que eu ainda, ele serve para quê? Ele serve para ostentar meu conhecimento, a minha virtude, não é? Sim. Então, o exemplo, às vezes, a pessoa que muitas vezes não consegue influenciar pelo seu exemplo é porque ela não tem, em muitos casos, a intenção de viabilizar o aprendizado de quem está recebendo esse exemplo. Então, ele dá o exemplo, mas fala, te vira. Então, existe método, existem maneiras de você apresentar seu exemplo. Liderar também é ciência. Mas é por aí, né, cara? Acho que liderar também é ciência, que nem venda. Tu acredita? Olha só, eu acho que liderar em alta performance, sim. Entende? Em alta performance tem a ver com ciência também, tem a ver com metodologia. Né? Você pode... Porque tudo, quando você pensa em escala... Mesma lógica da venda, na verdade. Tudo tem metodologia. Acho que a venda existe, tanto a venda quanto a liderança, existe uma capacidade de talento, de alguns aspectos no indivíduo de comunicação, de resiliência, que ele pode trazer com sua bagagem de vida, e isso predispõe ele a ser um bom líder, ser um bom vendedor. Mas é como tu falou, a questão é o método, né? É tu conseguir aplicar algo que tu consiga transformar essa predisposição junto com uma metodologia, vou usar esse termo, que vai fazer que potencialize aquilo, né? Porque senão tu é só um cara com perfil de líder, ou só um cara com perfil de venda. Isso. Mas não consegue aplicar aquilo ali, né? Não consegue transformar em escala Exato. o teu exemplo, a tua... Vamos dizer assim, o fator instintivo do líder, entendeu, cara? É por aí. Até no nosso bate-papo ali, enquanto você estava falando, eu fui anotando ali. Tu falou que o home office está na tua vida há muitos e muitos anos, né? Uhum. E eu fiquei pensando, o cara é de vendas e o cara me diz que home office é a vida há muitos anos. Isso aí. Como é que é home office, vendas, conversa? Como é que tu conseguiu fazer isso? Então, Danilo, essa pergunta que você faz
pode estar atrelado a um paradigma, cara. Porque quem é que diz que eu não consigo me comunicar com você na outra parte do mundo, numa outra tela? Então, a natureza do meu negócio, desse primeiro negócio, que foi um negócio bem sucedido... Que é? Que é franquia. Era franquia. Eu era franqueador, junto com o Flávio Augusto, da marca WhatsApp. Perfeito. Então, nós chegamos a ter 396 unidades de negócio no Brasil e algumas no México também. Tu tocava a expansão. Exatamente, eu também tocava expansão. Perfeito. Mas mais do que a expansão, eu liderava os times comerciais que prospectavam os novos clientes que a gente tem que tocar para dentro do negócio todos os meses, todos os dias. Porque nós criamos uma metodologia de ensino que permitia que, cara, a gente pudesse fazer matrícula 365 dias por ano. Sempre tinha uma nova turma começando. Cara, chega um dado momento, não tem como você estar presente em todas as unidades. Então, cara, eu tive que me desenvolver. A natureza do meu negócio me levou a me desenvolver, a também me comunicar à distância. Só que isso passa muito por convicção, entendeu, cara? Passa muito por você ter a certeza de que a tua comunicação está gerando influência. A despeito de você estar presencialmente ou tá à distância. Você vê, por exemplo, quando o IAD veio para o mundo, a educação à distância, cara, Harvard, por exemplo, falou, cara, isso nunca vai funcionar. O IAD, no primeiro momento, era para quem? Era para quem morava em lugares de difícil acesso, que, cara, era inviável o cara se deslocar para uma universidade. Então, cara, era para gente que tinha um menor recurso. Hoje não, cara. Hoje o IAD pegou, né, já há alguns anos, né? É uma realidade, funciona. Funciona, para você ter uma ideia. Hoje, por exemplo, o case da Wiser Educação, né, que é o WhatsApp, hoje pertence a uma hub, que é a Wiser Educação, que é uma hub de educação para empregabilidade. Nós temos nossos produtos online distribuídos em mais de 100 países do mundo. Por quê? Com time comercial em todos esses países. Como é que a gente faz a gestão? Como é que a gente faz a liderança desse time? Como é que a gente entrega treinamento? Cara, quando eu comecei, eu juntava 50, 70 pessoas numa sala e mandava ver. Entregava treinamento teórico, fazia reuniões diárias. Hoje você coloca numa sala virtual. Você coloca a galera na sala virtual e vamos ver. Em qualquer lugar do mundo tem brasileiro. Qualquer lugar do mundo tem brasileiro. Em qualquer lugar do mundo tem brasileiro precisando falar inglês. Perfeito. Entendeu? Então, é uma questão muito de paradigma isso. E aí, o que aconteceu? Quando veio a pandemia? Quando veio a pandemia não tinha alternativa, cara. Não tinha mais como... A prática da reunião presencial, ela teve que ser extinguida, pelo menos naquele momento. Aí, o que algumas pessoas fizeram? Cara, eu tenho que aprender a vender à distância. Eu tenho que aprender a vender falando numa tela do computador. A pandemia acelerou muito, né? Acelerou, Rafael. E até para mostrar para as pessoas que não acreditavam que sim dava, né? Até eles começaram a vender. Pessoas que não acreditavam lá atrás tiveram que se reinventar. Pois é, e essa foi uma das grandes vantagens que nós tivemos, porque eu já fazia isso. Já fazia, o Flávio já fazia isso. Eu lembro que na época eu gravei uma live, eu fiz uma live falando sobre trabalho no modelo home office. Porque qualquer um paradigma que existia, não, mas o cara precisa ter uma estrutura, uma super estrutura. Não, você precisa ter um celular. Se você não tiver uma internet, se você não tiver uma base pro celular, você apoia ele em cima de um livro, apoia... Cara, e bobeada pra você fazer isso do banheiro. Então, o que eu pensei, cara? Eu vou fazer uma live, mas eu quero mostrar que dá pro cara fazer um home office dentro de um banheiro. Entendeu? Aí eu pensei assim, cara, mas isso não pode ser um fake, porque eu não tenho uma estrutura dessa, eu tenho uma estrutura muito melhor. Sim. Eu tenho 2 escritórios esplêndidos, tanto na minha base em Orlando como em Porto Alegre. Mas eu não quero falar para esse cara que tem um escritório, eu quero falar para esse cara que está com dificuldade e que está resistindo porque, mas em casa é difícil. Aí eu escolhi, Rafael, o menor banheiro que eu tinha na minha base em Orlando, que era o banheiro, o lavabo. E para ser verdade aquilo, eu trabalhei quase que uma semana de lá. Antes de fazer a live. Porque eu queria ganhar autoridade
para poder falar que o cara conseguiria. Não ser de trabalhar. mentira, Não né? ser de Tava mentira, sendo de verdade. Exatamente. Aí eu fiquei quase uma semana ali, fiz a minha basezinha ali em cima na privada, coloquei uma base pro computador e mandei ver. Treinamento. Treinamento, sabe? Treinamento Puta que pariu. pra gente ganhar autoridade também, entendeu, cara? Espetáculo. Muito bom, muito bom. Treinamento. Uma semana no banheiro, velho. E, Uma semana e no chegando nesse negócio de treinamento, o que é treinamento pra ti? Uau! É processo de repetição, né, Rafael? Eu sei bem o que é Você treinamento. sabe, né, cara? Você sabe. E o que impede muitas pessoas de atingir alta performance às vezes? Não treinar. Não treinar. Porque o cara acha maçante. O cara que aprende a gostar de treinar, velho, a chance dele se multiplica. Porque treinamento, a princípio, é um negócio maçante. Pô, a analogia com o esporte é perfeita para isso, cara. O cara faz, cara, aquele mesmo movimento. E vai fazer. Aí, claro, tem vamos dizer, os treinos específicos. Beleza. Mas é um processo de repetição. Cara, abdominal fazia todo dia, não fazia? Todo dia. Todo dia. O cara faz todo dia, velho. Mas é o que já tá bom. Não, vai fazer de novo, cara. Eu comecei a carreira fazendo só abdominal, só isso, só aquilo. O fim da carreira, a gente já fazia tudo junto. Aham. Porque, né, evoluiu. Claro, as metodologias sim, evoluíram. Aham. Então, era um troço espetacular. Mas o principal do treinamento que eu levei pra vida é que tu pode fazer da melhor forma possível. E pode dar errado. E ainda assim pode dar errado. E pode dar errado. Porque do outro lado, os que se acham malandrão, que só eles são inteligentes, do outro lado tem alguém muito inteligente, Também. pensando a mesma coisa que você, Sensacional. e talvez se dedicando mais. Aí chegava lá no fim, a gente perdia. Qual que é a nossa função? Né? Dos treinadores, principalmente. Cara, amanhã tem mais. Vamos de novo. Por mais que doa essas entrevistas para os torcedores, é a realidade, somos profissionais. A ponto de perder tanto que quando tu ganha... Olha, até me arrepiou. Aham. Tu vê que valeu a pena. Pois é. Pra ter valor a vitória. Então, era treinar todo santo. Eu amava treinar. Hoje eu treino 6 vezes por semana. 6 da manhã, todo Uau. dia. É a melhor coisa que eu faço. Jogar eu não gostava. Eu Olha só que odiava loucura. jogar. Olha só que Mas o loucura. treino... E claro, eu perdi 99% das vezes, né? Mas eu, na minha carreira, sou conhecido por ter vencido muito. Pois é. Que claro. loucura. Você vê, a alta performance tem isso. O cara é lembrado pelo que ele venceu. Mas o processo de tentativa e erro... Eu perdi pra caramba. Perde um monte. E entra exatamente. nisso da pressa. Essa é uma outra pergunta que eu tinha. Como lidar com os jovens de hoje que eles têm pressa, eles querem Boa, pra Rafa, ontem? boa, Como isso? Pois é, Rafa. Essa geração ela está sendo muito bombardeada por essa visão do imediatismo, né, cara? Fala pra mim? Tá falando pra mim isso aí? Não, porque, Pela visão claro, do imediatismo, é bom cara. você se dedicar, querer que o resultado venha logo. Eu sou do pensamento que se ele vier muito rápido, cuidado. Põe cuidado nisso. Cuidado que a cuidado nisso. vida não é tão simples assim. Põe cuidado nisso. Mas os caras querem pra ontem e isso me incomoda. Então, o problema é que não é só que quer para ontem, é que quer pular etapa. Porque tudo bem, você quer ser... Ó, eu gosto de agilidade. Agora, a pressa e a ansiedade é o que leva, às vezes, o indivíduo a pular etapa. Pulou etapa, velho, o risco O processo foi... de ir para um acidente... Ó, por exemplo, quer ver? Experiência de lesão. Eu não lembro como é que foi tua carreira do ponto de vista de lesão. Mas colegas teus, você viu, tá lesionado. Você viu alguém se precipitando na recuperação e levar mais tempo do que o previsto? 90% das vezes. Por quê? A ansiedade do cara voltar. Aí tem a pressão, precisa jogar. Pressão, tem que jogar porque é dinheiro. tem que Exatamente. É jogo importante. No aquecimento, machuca de novo. No aquecimento. Às vezes não é nem no jogo. Então, pois é. É muito difícil saber entender esse limite da pressa com não ter pressa, sabe? Ficava ali, os caras machucavam. Para não ficar acomodado também, né? É muito difícil, é complicado. Por isso que, quando a gente fala de treino me remete a treinador. Aí eu te pergunto, treinador faz diferença? Muito. Total. E hoje, o meio corporativo está percebendo isso. Total. Um líder ele tem que ser treinador. Um empreendedor que não tem um viés educacional para liderar a sua equipe, um empreendedor que não tem uma disposição de liderar e treinar a sua equipe, ele fica para trás.
Ele fica para trás. Ele tem que ser o treinador principal do seu time. Porque o treinador faz toda a diferença. O treinador é que vai cuidar disso aí. O treinador que vai ter um olhar mais clínico para saber se o cara tá mais ansioso, para saber se faz sentido aquela proposta que ele tá fazendo ali. Porque tem um ser humano atrás de tudo isso, né? Tem, São pessoas. claro, Vem claro, cá, como tá a tua vida? É. Ah, meu filho tá no hospital. Uhum. As pessoas não sabem disso. Tô me divorciando. Aham. Ah, meu pai tá mal. Tem horas que, por mais que seja duro, o treinador ele tem que ser um protetor também. Ele tem que saber que aquelas pessoas têm os seus problemas. Como o bom. treinador tem os seus Muito problemas, bom. né? Um blindador, um protetor. É, porque a partir do momento que tu entra em campo, é resultado. É. Aí também nem o torcedor tem culpa que tu não vai produzir. Sem dúvida. Tá sem ali, dúvida. tá na arena, vamos se matar. Por isso que hoje tá muito em voga aí os mentores, né, cara? É. E uma parte da galera dessa geração também se deu conta disso. Né? Por isso você vê, vira e mexe, pessoas mais jovens se conectando com pessoas, né, mais veteranas, né, cara? Mais experientes. Para o quê? Para extrair, para questionar, para saber opinião, saber visão. Uhum. E aí tem os casos onde tem mais comprometimento. Eu, por exemplo, eu não abro mão de ter um grupo de mentores. Com 63 anos, eu não abro mão de ter pessoas que eu enxergo nelas, em determinadas áreas, meus mentores. Eu não abro mão, cara. Agora, o que acontece? Eu não quero só que o cara me dê opinião, entendeu, cara? Eu quero, por exemplo, se eu vou validar um projeto de negócio, eu tenho 2, 3 caras que eu vou falar com eles. Se eu conseguir convencer eles, a chance desse negócio ser bom é muito maior. Por quê? Porque esses caras estão num patamar mais elevado que o meu. Perfeito. Então, se eu convenço eles, a chance de dar certo é muito boa. Aí tem que convencer minha esposa também. Não é convencer quem tá aqui, convencer quem tá aqui. Rafael, claro. É convencer quem tá em cima. É ter medo do não. Né? Porque se tu vai pra baixo, a chance de convencer Rafael, é muito fácil. É Verdade. ter coragem pra enfrentar o não se ele vier, entendeu, cara? Eu sei que você falou medo, mas assim, cara... O medo é... Porque quando eu vou falar com esses caras, se o cara tá num patamar maior que o meu, ele me traz um questionamento que o cara que tá num... Tu nem pensou menor, que eu de repente não pensei. Aí eu vejo como é que eu tô pra lidar com esse questionamento. Sim, Faz sentido. procurar saber da sabedoria, né? Exatamente. Isso Então, por exemplo, eu Verdade. tenho... Cara, mentoria espiritual, inteligência espiritual pra mim é fundamental também, que traz equilíbrio pro indivíduo, entendeu, cara? Então, isso pra mim é fundamental. Como é que faz pra encontrar teus mentores? O que tu define? Como é que eu faço? Esse cara, eu quero esse cara pra mentor. Como é que tu faz pra buscar e pra encontrar e pra definir? Não, então, pois é. Danilo, olha só, cara. Tudo começa na tua intenção. Não é um encontro casual. Num primeiro momento parece casual. Olha só a coincidência. Me encontrei com essa pessoa. Não, cara. Você tem que ter uma intenção. Quando você tem uma intenção, você vai se relacionando com as pessoas. Aí você fala, cara, aqui tem algo diferente. Deixa eu investir para me aproximar mais dessa pessoa. Porque o mentor, você tem que ter claro o seguinte, você tem que investir para ter a atenção dele. Perfeito. A não ser mentor profissional, que faz qualquer negócio, né? Que até isso tem hoje. Sim. Que não dá. Isso aí não dá, velho. Que isso é uma área pouco. O cara tem um mentor profissional. Mentor profissional não existe. Desculpa, um mentor de 25 anos. Como é que o cara vai ser mentor com 25 anos? Tem como, cara. Concorda comigo, Rafael? O cara tem que ter vivido alguma coisa, tem que ter entregue resultado continuamente durante algum tempo para falar, né? Então, eu procuro ver isso, cara. Eu procuro estar atento. Até pra não perder tempo, né? Exatamente. E aí, cara, quando eu percebo, eu falo, caramba. Por exemplo, eu fui num almoço sábado. Eu encontrei uma pessoa lá que eu não imaginava que ia encontrar. Um conhecido. Cara, aí começamos a conversar. E ele começou a se interessar pra gente se atualizar ali. E eu falei de um projeto mais recente que eu tô entrando. Amigo, o que eu recebi da vida daquele cara? Sem ele saber. Eu recebi uma mentoria sem ele saber. Falou 2, 3 coisas ali. Ele nem sabe que ele me deu a mentoria. Nem sabe. Depois eu vou até falar isso pra ele. Porque não deu pra falar porque tinha mais pessoas ali. Claro. Ele nem sabe.
Então, você vê, não se trata... Eu não tenho um grande vínculo com ele. Eu encontrei ele socialmente algumas vezes aqui em Porto Alegre. Ele morou fora também um tempo. E a gente... Cara, você encontrou o cara. Eu comecei a falar de um negócio pra ele, assim. Ele se interessa. Aí o que acontece? Um bom mentor, ele sempre vai te fazer pergunta. Ele não vai te dar uma opinião. Ele sempre faz pergunta, porque essa é a questão também. É você mentorado saber o que perguntar, e se o mentor tá te levando a sério, ele também saber o que te perguntar. Aí você vai produzir valor nesse encontro. Perfeito. Tá ligado? E aí o cara acaba... Você vê. Agora, tem outros casos, que a gente... Aí eu já não é só um mentor, é um cara que tá comprometido comigo. Eu tenho pessoas que estão comprometidas com a minha vida. Que é diferente só de uma opinião, de uma pergunta, de um encontro. Eu sugiro que todas as pessoas tenham ali 2, 3, falam, não, esse cara aqui é diferente. É saber com quem tu tá falando, né? Esse cara... Não, mas sabe, é saber com quem tu tá falando. Exatamente. É colocar as pessoas na prateleira devida, Rafael. Ó, cara, tem coisas que você não pode falar. Pro teu brother você não pode falar. Porque não faz sentido. É teu brother, entendeu? É bacana, tal, mas não tem sentido falar com ele. Tem certas assuntos não dá pra falar com ele. Tem certas assuntos não dá pra falar com a mãe. Tem certas assuntos não dá pra falar com o pai. Tá ligado? Agora, você tem que ter claro, bom, esse aqui tá nessa prateleira, cara. Esse cara aqui, ele que eu tenho que falar esse assunto. É ser um bom observador. E as pessoas inteligentes, eles só são inteligentes porque eles perguntam muito. Pois é. Perguntar é muito bom, né? Conhecimento a curiosidade é muito legal. precede a inteligência, né? Se não perguntar, não vai ter, não vai ganhar e vai ser mais um ali só olhando. Só olhando. Não dá. Só olhando e à mercê daquilo que estão falando. Acho que essa questão é bem importante. Há um tempo atrás, eu escutei, isso foi num podcast, em algum lugar, falando sobre categorizar as relações, né? Categorizar as relações, exatamente. E vinham 3 categorias. Acho que foi o próprio Jacob que falou isso. Que é... uma prateleira, tu vai ter as tuas amizades estratégicas, que são relações que tu vai ter com intenção de alguma estratégia. Ela não é um amigo íntimo, né? E nem... Fugiu o outro termo agora, mas... Enfim, os estratégicos que tu não vai abrir tua intimidade. As amizades íntimas, onde tu vai compartilhar tua intimidade, aquela conversa mais próxima, às vezes com um amigo mais próximo, um familiar, mas que tu não vai contar estrategicamente com ela. Não é uma amizade que tu conta com a estratégia. É tolice se contar, inclusive. Exato. E tem uma categoria que fica no meio, que é uma categoria quase que obrigatória, que é aquela amizade. Interesseira. Teus amigos do colégio, que tu... essa tipo é assim, outra. Que tu não te compactua mais, tá num outro momento, mas que é importante. Às vezes é um familiar, é o cunhado, sei lá, é aquela amizade que, tipo, tu não tem intimidade, tu não consegue enxergar estrategicamente nada naquela relação, mas tem que ter... Tem um laço de afetividade. É importante também ter, né? Eu coloco a quarta, que é um mix da estratégica. Tem um pouco de estratégia, que é a prateleira do interesse. Que muita gente tem, assim, uma espécie de pudor em falar, pô, não, eu não tenho interesse nessa relação. Pô, como não tem interesse? E qual pecado não tem interesse? Não tem nenhum pecado, cara. Fala isso com o Rafa. Pode ser que, cara... Aliás, a maior parte das pessoas com as quais nós vamos nos relacionar, nós vamos nos tornar amigos íntimos. Nem vamos ter relações estratégicas. Mas, cara, uma relação estratégica e uma relação íntima, não sei pra vocês, mas pra mim começou por uma relação de interesse. Inclusive da pessoa que eu mais amo no mundo. Claro. Aqui é a minha esposa, minha relação com ela começou por interesse. Eu não tinha intenção de casar com ela naquele momento, entendeu, cara? Eu tinha outro interesse, entendeu, cara? Depois, esse interesse se transformou num propósito, numa relação de maior comprometimento. Mas começa pelo interesse, cara. A gente fala muito isso, né? Porque o Rafa, por ser uma figura pública, acaba muitas pessoas procurando, e como eu tô sempre junto com o Rafa e tal... Isso é muito tremendo, cara. Cara, é inevitável que é muita gente interesseira que se aproxima por diversos assuntos. E o Rafa tá muito mais calejado com isso, identifica isso muito mais. Perfeito. E quando a gente começou a trabalhar mais junto, vinha muitas pessoas com interesse. E aí eu lembro uma vez que eu perguntei, não sei se te lembra, né? Eu falo, você só quer interesse X. A pessoa quer interesse X. Daí eu falei, beleza, mas não vamos perguntar se ela tem interesse. É óbvio que ela tem interesse, ela tá procurando. Vamos ver se a gente tem interesse em se conectar com ela. Como que a gente pode
Beleza, ela vai se interessar, vai tirar a casquinha do Rafael Sobis, beleza. Mas e aí, a gente consegue voltar esse interesse? Muito bom, Se a gente muito conseguir, bom, muito bom. vale a pena a gente avançar nesse contato. Bom, né? muito bom. Você sabe que, às vezes me perguntam assim, como é que lida com os bajuladores? Eu falo, eu adoro os bajuladores. Por quê? Porque você aprende a lidar com eles. Porque se você não entender que uma pessoa bem-sucedida, por meio de futebol, então, o cara, quando é bem-sucedido, ele tem uma exposição maior do que em qualquer outro lugar. Um empresário bem-sucedido, muitas vezes, não vai ter a exposição que tem um atleta de alta performance bem-sucedido. Tem muitos grandes empresários que sentem o gostinho da fama e adoram, né? Mas não é o dinheiro, a fama é diferente. Com certeza. E aí o que acontece? Atrai mesmo. Atrai muito bajulador, atrai muita gente interessada em tirar essa casquinha, em tirar uma foto, né? Em fazer um post. Dizer, né? que tá junto. Dizer que tá junto, dizer que é brother. Cara, sensacional. Sensacional, velho. O Danilo me ensinou isso. Sensacional. Agora, vamos ver o que tem por nosso interesse também isso aqui. Já que eu não posso fugir disso, vamos ao outro lado. Isso ele me ensinou. Eu deixei de conversar com muitas pessoas que talvez eu poderia ter feito negócio com eles justamente por essa barreira. Não, vem com interesse. Aí ele começou a falar, vamos ver se tem interesse ao contrário. Hoje a gente já vende um monte de coisa, né? Porque nós somos vendedores e tá tudo certo. E como o senhor falou, não tem qual é o problema nisso? Qual o problema? Exatamente. Qual o problema de ter um plano em cima daquela pessoa? Exatamente. Você não precisa necessariamente... Sendo honesto, né? Exatamente. Você não precisa necessariamente convidar ele pra tua casa, não precisa ser teu amigo. Cara, faz parte, esse é o jogo, cara. Esse é o jogo. Saber jogar. Exatamente. E você não precisa ser falso por isso. Não é feio. Porque muita gente acha, não, mas isso é ser falso. Não é nada de falso, cara. Falso? Tem nada de falso. Isso é originalidade, isso é autêntico. Cara, tem um negócio que nos interessa? Beleza. Isso aqui converge? Ok. Se não, fica ali, deixa ali. Não tem problema. Aí, cara, por exemplo, quando eu conheci o Rivaldo, tem uma história com o Rivaldo que é muito, muito maneira. Conheci o Rivaldo, os caras me apresentaram ali, que o Rivaldo mora em Orlando, né? Tem uma galera, tem uns boleiros que joga futebol comigo, inclusive. Sério, você joga futebol? Rivaldo, Clebão, Renato Abreu. Caramba, tem muita gente lá, né? Tem. Doni. O Doni. Doni, exatamente. Bom, aí tu imagina o seguinte, cara. O cara me apresentou, o Rivaldo, e a ideia é que eu iria dar uma suposta opinião ali para um projeto que estavam apresentando pro Rivaldo. Aí eu recebi o Rivaldo, cara. E ali, quando ele me apresentou o projeto, né, eu falei, olha, Rivaldo, daqui a pouco eu vou pedir para tirar uma foto contigo. Sem nenhum problema. Vamos lá na piscina, eu quero pedir para tirar. Agora, sobre esse projeto, deixa eu te dizer com toda sinceridade, é isso, entendeu, cara? Eu dei minha opinião ali, que não vem ao caso aqui. E ganhar a foto. Exatamente. Não, mas você vê, cara, eu não tive o menor pudor em falar isso pra ele. Quero tirar uma foto contigo depois. Cara, não vou tirar uma foto com o Rivaldo, por quê, cara? Sim. Aliás, eu me arrependo de não ter tirado uma foto com o Pelé, né, cara? Sabe por quê? Porque eu falei, não vou dar moral pra... Você vê, é estupidez total, cara. E perdeu uma baita eu tava mal resolvido na época. Porque é claro que eu tinha que dar moral pro Pelé. Imagina se não, cara. Qual o problema de dar moral pro Pelé? Não é, cara? Verdade. E eu tirei a foto de um argentino, Rafael, que era meu parceiro de negócio na época, de um chileno, que era meu parceiro de negócio na época, e não tirei eu uma foto com ele. E hoje não temos mais o Pelé. E hoje não temos, você vê, cara. E eu perdi a oportunidade de ter uma foto com ele. ele. Mas depois ali nunca mais perdeu. Entendeu depois que não podia perder a chance. Cara, não entendi naquele momento não, velho. Levou um tempo. Levou ainda uns 2, 3 anos pra entender que, cara, qual é o problema, meu amigo? Admirar faz bem, Rafael. Admirar pessoas faz bem. Que é diferente de bajular. Uhum. Entendeu? Porque eu não ia tirar uma foto com o Pelé pra bajular ele. Eu ia tirar uma foto com ele pra, inclusive, apresentar pra ele a minha admiração, cara, pela carreira dele, pelo que ele representa pro nosso país, entendeu? Enfim, a despeito de... Né, nem todo mundo aprova ele 100%, mas eu não tô aqui pra aprovar ele ou reprovar, né? Eu quero reconhecer o valor imensurável que ele trouxe, né, pro nosso país, pras pessoas, pro futebol. Então, eu acho que o que eu aprendi naquele momento, Rafael, na realidade, não tinha a ver só com a foto, tinha a ver com, cara, aprender a admirar mais as pessoas. Externar admiração, entendeu, cara? Faz bem admirar. É faz bonito. bem.
Faz bem a gente admirar, sabe? Quando eu admiro alguém, eu consigo receber também na vida dessa pessoa. Sabe? Mais importante que admirar alguém é mostrar pra essa pessoa que você gosta dele. Porque é tão bom você sentir... Aí vamos pro Pelé, no caso. Tanta gente bajulando, aí vem alguém de verdade e fala, cara, eu te admiro. É tão bom pra esses caras ver, pô, esse cara gosta de mim mesmo. Ele não tá querendo algo em troca. Então, eu também acho disso. Tem que falar. Fala. Se tu gosta da pessoa, fala. Claro. A pandemia nos ensinou um monte também a valorizar as pessoas. Claro que o pessoal aí passou a pandemia, já era. Mas eu levei muito pra minha vida isso de... Uma das coisas que fez eu parar de jogar foi a pandemia. Porque eu vi muita gente, perdendo muita gente. Eu não perdi ninguém. Falei, cara, eu tô tão distante. Eu morava no Ceará. Tô tão distante da minha família, meus pais estão vivos. Sabe o quê? Eu tenho que começar a olhar mais pra minha família. Eu tenho que... Porque tanta gente que não se falava com o pai, não falava com a mãe, e dali a pouco morreu. Aí fica aquele amor guardado, aquela dor, aquela sensação de que tu foi errado. Então, externa, ou que tu poderia expressar mais. Que tu poderia ter e quem recebe isso, eu também falo pros meninos, cara, não é ruim ser bom, não. Tem horas que é legal aceitar quando alguém fala que tu é muito bom no que tu faz. Humildade demais é ruim. Tu tem que vestir a camiseta, tipo, que legal, eu sou bom mesmo. Obrigado. Saber aceitar elogio é legal. Sem dúvida. Receber assim, sem deixar a gente bobo, né, Rafael? Exato. Mas receber, tomar posse mesmo, né, cara? É legal. Você fez, você entregou um resultado, você entregou uma trajetória, você deixou um legado. Pô, legal, vou receber o mérito por isso, não tem problema. Né? Agora, não se empolgar com isso, não entender que isso... Aí já escorrega, né? Exatamente. Aí já escorrega, né? Que é aquilo que a gente falava lá, né? Quantos escorregam com um elogiozinho? É fácil. Não é? Porque a gente só quer ouvir o elogio. A gente não vai atrás do difícil. Às vezes. Quero aproveitar e fazer quero uma mentoria aí do Mário. Só voltando ali aquele assunto, é amigo estratégico, amigo necessário e amigo íntimo. São essas 3 tipos de amizade. Isso aí. Mário, a gente tá fazendo reuniões aí no nosso negócio. A gente tá num momento de expansão do nosso negócio. Acho que é um momento legal. A gente teve uma certa consolidação. Estruturamos a equipe. A gente identifica que já tem uma cultura. A coisa anda, mas agora a gente precisa crescer, expandir. E tu é um cara que manja muito disso. Participou de um processo de expansão de sucesso. Através de franquias e tudo mais. E o que eu queria perguntar é bem pontual, assim, né? Em relação... pudesse me passar um pouquinho assim do que tu acredita que deve ser implementado numa cultura de vendas em relação a início do mês, criação de meta, acompanhamento de meta, treinamentos. O que tu acredita que seja a sintonia perfeita no dia a dia mesmo? Não assim, tem que fazer isso, mas no dia a dia, o que eu acredito que são métodos que são importantes. Deve ter isso diariamente, deve ter isso quinzenalmente, deve ter isso semanalmente, deve ser isso no final do dia. Quais são as coisas que tu acredita que são fundamentais na gestão de vendas? Perfeito. Bom, tu falou aí em 3 ingredientes, né? O que você falou? Treinamento, meta, acompanhamento. Você vê? 3 ingredientes, 3 elementos que eu diria que eles são... indispensáveis, fundamentais, né, cara? Eu não sei exatamente, né? Não tô tão familiarizado com o produto, com o negócio de vocês ainda, mas, assim, eu vou dar um testemunho do que eu faço nos meus negócios. Perfeito. Ok, cara? É isso aí. Então, por exemplo, eu trabalho no mercado financeiro. Então, imagina... Eu vou para ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina uma filial da XP. Perfeito. Uma filial da XP com algumas diferenças. Ela prospecta cliente à noite e sábado. Então, por exemplo, a gente já rompe uma cultura no mercado financeiro. Você já viu o banco funcionar à noite e sábado? Não. Pois é. O meu negócio, esse que eu estou no mercado financeiro, funciona à noite e sábado. Por quê? À noite é um período muito interessante, muito propício para você conversar com uma pessoa sobre investimento. Porque às vezes o cara está em casa. Aliás, é o melhor momento, em muitos casos. Sábado é um bom momento. Então, a gente faz muita diferença prospectando cliente à noite, no período da noite, e também no sábado. O que é um time de venda? É um time que precisa ser treinado através de rituais também, todos os dias. Nós treinamos nosso time de venda todos os dias. Rituais, acho que essa palavra é boa. Todos os dias. E follow-up, e acompanhamento.
Entendeu? E nós não treinamos só as pessoas para fazer. Nós treinamos a pessoa para pensar. Porque a área de venda, cara, fazendo analogia com o esporte, com o futebol, você pode dar um treinamento, cara, Eu vou anotando. brother, vai ter um momento que o cara vai precisar pensar e decidir algo que não foi. É verdade ou não é, Rafael? É. Vai ter que ter um momento, cara, que ele tem que tomar uma decisão ali que tá fora do script. Um feeling, sentiu... Exatamente. Que é um drible, um gol. Exatamente, exatamente. Que aí vai mudar o jogo. E venda é isso aí. Em algum momento o cara vai ter que sair daquele tático que você apresentou para ele. Tem que ter. O cara tem que entrar em campo sabendo o que ele tem que fazer. O básico. Mas em algum momento, velho, algum momento ele tem que consertar uma jogada que ele mesmo errou. Uhum. Você já consertou uma jogada e fez uma melhor ainda do que você imaginava? Já aconteceu isso. E aí todo mundo achou que aquele erro foi porque... Ou então o cara nem nota que foi um erro. Passa despercebido. Ó, eu tenho pra mim, fazendo um exemplo aqui, que aquele gol do Neymar contra o Flamengo, que ganhou o prêmio Puskás, Ele errou aquela merda. pra mim ele erra Ele e erra. conserta e Óbvio. faz uma jogada genial. Óbvio. Dentro daquele meio campo ali, que ele vai driblando todo mundo, tem uns 2 dribles ali que é... A meia lua é errada. É certo? feeling, assim, tipo, então. é um sem querer, só que parece que a coisa, os astros estão tão ali, que parece que o zagueiro vai pro outro lado. Pra mim, Sabe? ele errou uma passada É genialidade e total. ele, no consertar, virou gênio. É isso aí. E tem vários, tá? Venda é muito isso. Às vezes você vai consertar uma situação e acaba fazendo uma venda maior, acaba prospectando um outro cliente a partir daquele cliente também. Entendeu, cara? Então, a cultura, como você falou, ó, aqui nós já temos uma cultura. Cara, a cultura tem que se falar nela todos os dias. Rituais. Quais rituais tu acha que é Rituais. importante de ter no dia a dia? Cara, ritual de prestação de conta. Entendeu? Ritual de prestação de conta. Esse faz parte de um dos rituais que a gente tem. O cara entra para uma reunião, primeiro para prestar conta. Depois de prestar conta, isso varia, né? Se você vai fazer com um time, dependendo da quantidade de pessoas, você não vai ter um exercício de prestação de conta de todos. Né? E se você tem um sistema, você também já entra na reunião Os dados ali. com os dados ali, sabendo que dado você vai explorar para o time sair mais confiante. Entendeu? Então, que dado que eu tenho para explorar aqui? Eu tenho um dado do cara que, vamos dizer assim, que fracassou, e tenho dados do cara que fez a mais, inclusive, da meta estipulada. Então, eu vou explorar esses 2 dados aqui. Aí, eu gosto muito nesse ritual, colher testemunho. Então, eu colho o testemunho do cara que fracassou e colho o testemunho do cara que venceu. E aí, eu potencializo, eu dou uma dimensão maior pro sucesso e trago para a percepção do time que aquele sucesso que ele teve ontem, todo mundo pode ter hoje. E, inclusive, ele pode repetir. Uhum. Porque, por exemplo, fazendo de novo a analogia com o futebol, tô no podcast do Sobs, não tem jeito, né, cara? Meu, cada partida, cada jogo é um jogo, velho. Não adianta você, cara, o cara entra às vezes, cara, ele veio ali de uma sequência de vitória. Se ele não entrar focado, se ele entrar mentalizado para a nova partida, se ele ficar desfrutando das 5, 6 vitórias que ele teve consecutiva ali, ele pode perder de um time, entre aspas, Relaxou, menos perdeu. qualificado. Venda é isso, cara. Venda, os sentidos da venda eles são muito percebidos. O cliente, ele às vezes, ele não nota que você está tão convicto, mas ele nota que você está meio borocochô. Agora, quando ele nota que você está convicto, ele se sente seguro. Claro. Ele se sente confiante. Entendeu? Porque a primeira venda de quem é? Não é do meu produto. De mim. Você tem que confiar em mim. Depois você vai confiar no produto. Primeiro confio em você. Depois, eu, de tabela, concomitante a isso, eu confio no produto. Então, esses rituais para lembrar o cara sobre isso tem que ser feito todos os dias. E, às vezes, mais do que uma vez por dia. Tem que ter rituais também, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, depende do negócio, depende do ciclo que o cara quer fechar, né? Eu gosto de dividir, por exemplo, ciclos de venda, temporadas de venda. Então, digamos, eu tenho um negócio ali que tem 4 temporadas.
Então, no final de cada temporada, a gente faz um evento de reconhecimento dos melhores, né? Você tem que o elemento meritocracia tem que estar muito presente numa cultura de venda. Você tem que mostrar que os melhores, eles têm um outro reconhecimento. Ah, mas o time venceu, Mário. Ok, querido, o time venceu. O time venceu, maravilha. Mas tem alguém que fez diferença. Quem ganha mais dinheiro é o que faz o gol, né? Tipo... Quem faz a diferença, brother? Não tem como. E aí você tem que traduzir isso para quem não fez a diferença. Porque, por exemplo, diferente do futebol, no time de venda, todo mundo pode fazer gol. Futebol, não. Futebol, atacante, normalmente, é que vai fazer gol. E aí, isso é mais desafiante ainda, cara. Porque no futebol, o cara tem que entender, cara, ó, eu sou zagueiro, beleza. Eu, como melhor zagueiro do campeonato, e o atacante, como melhor atacante do campeonato, quem vai ter mais holofote, mais dinheiro, é ele. Mais reconhecimento é ele. Ainda que eu tenha algum reconhecimento. Na área de venda, não. Na área de venda, todo mundo pode fazer gol. Todo mundo pode ver. Essa é a vantagem, entendeu, cara? Essa é a vantagem de você implementar a meritocracia ali e trazer a percepção pro time de que, ó, esse cara que venceu, você poderia estar no lugar dele. Esse cara que entregou esse resultado, ele teve o mesmo treinamento que você, ele teve acesso ao mesmo conhecimento que você, ele teve acesso aos mesmos inputs motivacional que você também teve, entendeu, cara? A mesma estrutura, ele teve acesso, né, se você tiver gerador de lead, a leads tão qualificados como o teu também, cara, só que, ele teve o quê? Mais intensidade, trabalhou com uma frequência mais elevada, foi mais comprometido, né? Porque a venda é muita concentração, cara. Alta performance em venda é muita concentração. E se alguém vê esse colaborador ganhando lá o seu troféu, né, de melhor vendedor, se o cara não quiser estar lá naquele lugar em algum momento para criar essa competição, não serve. Outra coisa que ele tocou agora aí. Cara, tem que ter cultura de competição. Tem que ter, velho. Time de venda tem que ter competição. Se um dia a gente tiver tempo, e dependendo do que vai acontecer por aqui, eu tenho cases maravilhosos para apresentar do meu negócio sobre competição, sobre endomarketing. O que é o endomarketing? A comunicação interna. É como que você trabalha o time internamente ali, porque normalmente as pessoas gostam de trabalhar o marketing para fora, né, com seus produtos. Mas o marketing para dentro, ele é tão ou mais importante que o marketing para fora. Porque quem é teu primeiro cliente? É quem está contigo no projeto. Depois eu quero atingir os clientes, né? Os clientes finais, vamos chamar assim. Meu primeiro cliente é meu parceiro, quem está construindo comigo. É meu time de venda, é a minha operação, é quem entrega a solução que eu vendo. Essa galera tem que estar comprometida. Essa galera tem que ter métrica de desempenho, cara. Tem que ter muito claro qual a métrica de desempenho de cada setor. Setor de venda é mais simples, entendeu, cara? Mas nos outros setores também é ideal você ter as métricas para avaliar desempenho. E meritocracia. Vender os melhores cases. Aí o líder tem que fazer o quê? Ele tem que saber vender. Para quem precisa comprar. Né? Quem que precisa comprar o primeiro lugar? Aquele que não foi primeiro lugar. Aí ele tem que vender para o primeiro lugar, que ele tem que ser primeiro lugar de novo. Então é muito... Só um pode estar lá, né? É só um, cara, exatamente. Subir o sarrafo. Mas aí tá, mas tem que vender pra todo mundo tem que pensar que é possível, Rafael. Exato. Todo mundo fala, cara, é possível. Cara, é só um. Beleza, mas é possível. Pra mim também dá. E se o cara pensar que não... E se o cara achar que não é possível? O que faz com esse cara? Então, tem uma falha na liderança. Ó, o cara... Vamos lá, Rafael. Imagina o seguinte, o cara que é um bom líder, raramente ele tem que demitir alguém. Raramente ele tem que demitir alguém. Muito difícil. Por quê? Oi? Por quê? Por quê? Porque o próprio processo que ele vive é eliminatório. Você conhece a história da águia voando com o corvo? Não. Não. Vai na internet depois, você vai ver uma foto, ou de repente até um vídeo, você pode encontrar, de um corvo pegando uma carona com uma águia. Você acha que a águia reage como? Quando o corvo aproveita a cacunda dela para pegar uma carona. Você acha que ela se debate, ela tenta bicar o corvo? Ela só voa mais alto, cara. Ela só voa mais alto. O corvo não aguenta voar naquela altitude. Ele cai.
Entendeu? Então, um líder que se preza, o que ele vai fazendo? Ele vai voando mais alto. E ele vai levando o time para voar mais alto. Se tem um outro elemento ali, por exemplo, nesse caso, e se o cara não acredita, Mário? Bom, se o cara não acredita, eu estou fazendo duas coisas erradas. Ou eu não estou fomentando essa convicção nele, através do exemplo que eu dou, através da minha comunicação, através da maneira como eu provo para ele que ele também pode. Ou então tem alguma coisa errada que esse cara não pediu demissão ainda. Porque um cara que tá num time... Não é o lugar dele. É, tem alguma coisa errada comigo. Ele vai sentir mal, né? Por que ele não pediu demissão ainda? Como é que ele tá... Como é que ele ainda permanece nesse ambiente aqui, aonde o outro acredita que pode vencer, o outro também acredita, o outro também acredita? Como assim, cara? Mente perdedora aqui não. Então sai. Não é, velho. Pô, ó, porque, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Como se eles ganhar só um. Mas, cara, tem o projeto do time e, meu amigo, é assim, cara. Não ganhou esse mês... Mas acredita que é para você também ganhar? Vamos pro mês seguinte. O que a gente precisa fazer mais? Com o que a gente pode aprender com aquele cara que venceu? Né? Que às vezes é difícil. Ó, o cara, aprender com quem bate em você é mais difícil. Você vê que normalmente, cara, quando a gente faz análise, né? Pelo menos no esporte eu vejo os treinadores, pelo menos no discurso, né, cara? Porque a imprensa massacra também, né? Eles sempre vão procurar entender qual a falha que o time comete. Agora, cara, às vezes o outro foi melhor mesmo, brother. E às vezes você tem que saber fazer o quê? Olhar pro outro time e falar, cara, o que tenho aqui pra aprender, meu irmão? Copia e melhora. Não é? Copia e melhora. É. Agora, isso aí é padrão de humildade, né? Padrão de sabedoria também. Que às vezes treinador é difícil pra ele admitir que outro time jogou melhor. Não sei, né? É a impressão que eu tenho de pessoas, né? Pessoas. Tem gente que admite, tem gente que não admite na imprensa, mas lá dentro fala. Mas lá dentro fala. Exato. Então, é bem o futebol, né? Depois que um time é campeão, nessa cultura aí do cara querer ser o primeiro, o futebol é a mesma coisa. Vem 19 times querendo ser o melhor no ano seguinte. E aí vem a resiliência do cara. Cara, como que eu sigo bom aqui? Talvez esse tenha o trabalho mais difícil, que é seguir voando. Que é seguir voando lá em cima. Que é todo mundo querendo ter o lugar. Todo mundo querendo ter o lugar. Continuar levantando voo. É difícil, velho. Mas enfim, baita analogia. É por aí. É ritual, é cultura, entendeu? E prática. Baita analogia. Mário, a gente vai indo pro final. Antes de encerrar, eu queria... acho que hoje, talvez, um dos principais nomes aí no Brasil, quando se fala de empreendedorismo, é o Flávio Augusto, o qual tu tem negócios junto, trabalha junto há muitos anos. Tem alguma história aí que tu queira contar aí com o Flávio que tu acha que tenha sido um aprendizado, tanto... Ele já contou histórias dele aprendendo contigo, né? Acho que foi a pessoa que virou a chave dele. Já escutei um podcast ali falando quando ele veio aqui em Porto Alegre, te conhecer e tal. Mas conta aí pra gente uma história aí. Uma história? Com o Flávio. O que tu viu nele lá? Lá no começo. Isso é uma pergunta legal. Porque ele viu o senhor. E o que o senhor viu nele? Como que acha um talento assim? Rafael, essa pergunta é tremenda. Por quê? Porque eu acreditava no meu processo e no meu método. O Flávio, num dado momento, ele era mais um, Rafael. Ele era mais um. Que inclusive tinha uma natureza mais tímida e mais introvertida. Era um cara que, até aquele momento, tinha performado em concurso, em vestibular, performance acadêmica. Muito acostumado num ambiente de pressão para performar em ambiente acadêmico. Era esse o estereótipo dele. Perfeito. Um cara introvertido, só que o que acontece, Rafael? Quando você acredita no método, o método vai revelando. Aí, eu fui vivendo com ele. Aí, num dado momento, aí sim, aí o cara desponta. Aí, quando o cara desponta, você não pode tratar ele igual aos outros. Opa, vem cá. Vem cá. Deixa eu te mostrar outras referências. Aí você começa a correr o quê? Um risco. Quando uma pessoa desponta, você tem que estar disposto ao quê? A correr risco. Porque aí líder vai formar líder. Então você tem que correr o risco. Você vai mostrar outra referência pro cara. O cara pode enlouquecer, o cara pode sair e abrir um outro negócio.
Tá criando um monstro, Que né? não, mas isso faz parte. Sim, O cara às vezes fala pra mim, pô, mas se eu treinar, se eu falar tudo pro cara, ele vai abrir outro negócio. Parabéns, cara. É isso aí mesmo. É isso aí. Faz parte. É isso mesmo. E você tem que compreender e assimilar que isso é um trabalho de formação quando você empreende. Por isso que a tua disposição de formar e revelar novas pessoas, ela tem que ser mantida, ela tem que ser nutrida. Então, num dado momento, eu não vi nada, Rafael. Eu vi um cara tímido, eu vi um cara que, por conta dessa timidez, de ser ali, esse caráter introvertido, teria algumas dificuldades a mais, mas vi ali já um cara acostumado a ambiente de pressão numa outra área, numa área acadêmica, que isso contou muito a favor para ele, né, cara? Contou muito a favor. E o que acontece, né, Rafael? O que o Flávio tinha de diferente ali? Ele tinha fome, né? Que a gente pode chamar também de ambição. Um cara... Ambição é determinante, cara. Tem jeito. Um cara sem fome, meu amigo. Você pode entupir de conhecimento. Ele pode ser inteligente para assimilar o conhecimento. Se não tiver fome, brother... Não vai. Não vai. Não vai. Você viu isso também no esporte, né, cara? Os talentosos no futebol, todos ficaram para trás. Pois é. Acreditaram no talento. Exatamente, acreditar no talento. Você vê, o cara, às vezes, ele vira... Ele sucumbe pelo talento. O talento atrapalha, brother. Atrapalha. Por quê? Porque o cara se vale do talento. Então, o que eu vi nele, nesse momento, eu vi um cara que valorizou uma referência mais parruda e ele transformou essa referência num padrão de ambição mais elevado. Então, a referência é assim. Cara, ele viu que era possível. Cara, existe esse mundo aqui. Que mundo é esse, cara? Além de ele ver que é possível, ele falou, é possível para mim. Porque isso que eu sempre trato de falar com as pessoas, né? Eu falo, cara, não é possível. Esquece. Ser possível é pouco. Você tem que entender que isso é possível para você também. Esse tem que ser o grande propósito de você liderar, entendeu, cara? De você entregar valor através da liderança. É você mostrar que é possível, cara. É você influenciar a pessoa para ela acreditar que ela também pode. E a coisa é tão grande que o senhor formou um cara que hoje já está formando várias pessoas que direta e indiretamente sustenta muitas famílias, né? Com o legado. Pois é. Parabéns. É violento, cara. É violento. O case do Flávio é violento, cara. Teve outros que passaram por ti? Tem, não ficaram tão famosos como ele, né? Mas tem sim, cara. Tem um grande parceiro meu que um dia, se você quiser entrevistar, eu te recomendo, Juarez Francisco Nonemacher. Ou Nonemacher. Esse sobrenome. É isso aí. É esse mesmo, do sobrenome? É. O sobrenome é muito forte. É, exatamente. É esse mesmo, cara. Um cara que veio do interior do Rio Grande do Sul, da cidade de Três Passos, que se tornou um empreendedor brilhante. Começou comigo ali no curso de inglês. Era um cara que tinha dificuldade de falar português. Hoje fala 3 idiomas. Um cara que foi se aprimorando ao longo da vida. Né? E tem uma galera nova. Tem uma safra nova vindo aí com tudo, cara. Uma safra nova. Essa galera da Next Academy. Sim. Essa galera é extraordinária. Eu acho que é interessante. Veja bem, é apenas uma sugestão, claro, né, cara? Ficar à vontade. É isso que a aqui. gente quer. Uma sugestão, apenas uma sugestão. Você, cara, em algum momento, também entrevistar um deles, entendeu, cara? Eu já vi esse projeto, já vi alguns anúncios do Kaká falando. O Kaká se tornou sócio, né, disso aí, né? Não, ele é embaixador. Embaixador. Por enquanto é embaixador. E é uma galera que viveu esse processo, entendeu, cara? E saiu do ambiente acadêmico, começaram a empreender, são histórias lindas. Eles viveram esse processo, eles tentaram ser jogadores de futebol, num dado momento no Brasil, não conseguiram. Aí falaram, bom, mas jogar nos Estados Unidos a gente consegue. Aí conseguiram bolsa de estudos ali, cara, e fizeram, né, universidade, aí voltam pro Brasil. Pô, cara, isso aqui, meu, a gente pode dar acesso a esse conhecimento ao que nós conseguimos fazer para outras pessoas, mas se a gente criar um programa de treinamento, aí a gente se conecta ali, e aí tem uma história muito maneira, muito legal, que vale a pena. Tem que marcar um churrasco, né, Rafa? Tá louco. Pois é. Vamos marcar um churrasco. Um cara que eu acho interessante, não querendo abusar, é Everton Rosa, sabe quem é? Sim. Everton, Everton Rosa. fotógrafo. Foi, né? Muito tempo. É um cara que hoje ele reposiciona a imagem. Cara, interessante, né? Muito interessante. Eu vi o Everton Daqui, né? esses dias. Sim? Sim. Ele tá tão bem, né?
tão bem, falando tão bem, se expressando tão bem, cheio de conhecimento. Sim, sim, E principalmente ele tá mostrando que ele sabe o que ele tá falando. Completamente, Rafael, porque você imagina, aquele negócio, né? São milhares de horas, né, cara? E aí, esse cara, os caras que vão mais à frente, os caras realmente bem-sucedidos, eles vão noutra medida de profundidade nas suas experiências. Aí o cara começa a fotografar. Aí dali a pouco ele fala, cara, eu tô tendo a oportunidade de fotografar o Rafael Sobes. Não posso só fotografar esse cara. Eu quero fotografar a alma dele e quero saber o que ele tem de bom. Sim, eu E lembro. aí, olha só, aí o cara vira uma esponja. Ele vira uma esponja. Então ele fotografou gente no mundo todo, cara. E aí, num dado momento, ele tá cheio. Ele tá cheio de tudo aquilo que ele recebeu na vida das pessoas e começa a transcender. Hoje ele é um cara, pra mim, que é o número 1, é o the best em reposicionamento de imagem. Ele reposiciona a imagem numa pessoa, mas não só a imagem visual, entendeu, cara? Ele faz todo um trabalho ali pra pessoa se encontrar com uma alma mais poderosa, com uma alma mais forte, que ela vai traduzir através da imagem física também. É um case muito legal, cara. Muito legal. Conheço o Everton, vamos ligar pra ele. Pô, Boa. Ele andava muito com a Ana Maria Braga uma época, né? isso, exatamente. Você imagina, vira uma esponja mesmo. Imagina quanta coisa ele já não escutou, só fotografando e tendo bons ouvidos. Exatamente. E fazendo boas perguntas. E Fazendo aí, boas perguntas. e aí tá que bom. Olha, Legal. pra encerrar, Hum. prós e contras de franquia. Prós e contras de franquia? Boa, hein, cara? Boa. Pro franqueado ou pro franqueador? Pra ambos. Cara, olha só. Um cara que compra uma franquia, ele tem que entender o seguinte. Apesar dele ter um CNPJ, o majoritário do negócio não é ele. Ele pode ter empresa no nome dele. Ah, mas eu pago um royalty de 6%, 8%, eu tenho a maior parte das ações do negócio. Não, você tem a maior parte das ações, mas, cara, o majoritário é o franqueador. Se o cara entrar consciente disso e consciente de, cara, tudo aquilo que ele vai pensar em fazer diferente, porque o franqueado vai fazer isso. Em algum momento ele vai querer fazer diferente. Ele tem que ter um papo reto com o franqueador e validar. Não fazer por sua própria conta. Não fazer deliberadamente. Entendeu? Esse é um... Se o cara não está disposto a viver esse tipo de relacionamento com o franqueador, eu sugiro que ele não seja franqueado. Se ele vai pensar, não, eu vou pegar aquela marca só, que é legal, que é bacana, e eu vou fazer aqui do meu jeito. Cara, eu acho que é uma perda de tempo. Ele não vai ganhar dinheiro com a franquia. Eu não conheço franqueado que ganha dinheiro assim. E, claro, uma vez ou outra, o cara vai ter uma boa ideia. Às vezes ele valida para a rede, inclusive. Uhum. Sim. Às vezes ele valida para a rede. Ó, eu, por exemplo, hoje, eu também tenho... Eu visto o chapéu de franqueado. Quer dizer, eu diretamente não, né? Mas minha filha, a Valentina, mais nova, a gente optou, em vez de pagar uma pós-graduação, abrir um negócio para ela. Investir numa carreira empreendedora, porque ela entendeu também que pode ser mais produtivo. Né? Então fez faculdade fora, tem toda uma experiência, fala 3 idiomas, mas, cara, a experiência empreendendo ela é matadora mesmo, né, cara? Ela não vai viver isso num ambiente apenas acadêmico. Claro. Então nós investimos numa franquia. Cara, ela casualmente validando alguns processos novos a partir de algumas iniciativas que ela teve, que eu colaborei junto com a mãe, mas o que ela fez? Ela validou com a franqueadora. Exato. Validou com a franqueadora. Pô, cara, você comprou minha marca, Danilo. Você comprou os direitos para utilizar o meu know-how. Agora você vai querer fazer do teu jeito. Então não compra franquia, pô. Então não Tu compra franquia. o conhecimento, tu compra tudo, né? Tem toda uma história. Exatamente, cara. E normalmente, se você seguir a cartilha da franqueadora, você já vai conseguir fazer o negócio funcionar. Agora, claro, em algum momento você vai querer colocar o teu jeito, mas valida com a franqueadora. Pra franqueadora, é assim, cara. Não entenda que o cara é um empreendedor como você. Ele é outra coisa. Porque senão ele não compraria a franquia. Exato, ele faria o dele. Exatamente. E não tem nenhum problema. Só que tem que treinar esse cara. Tem que colaborar com ele. Às vezes eu falo com o franqueador, mas eu não me conformo, porque eu
Na época que tinha uma loja, eu fazia isso. Eu falei, pois é, você fazia. Agora, você vai esperar ter uma rede, escalar a franquia, que todo mundo vai fazer como você? Não, você tem que ter método, você tem que viabilizar o trabalho do cara e não imaginar que ele intuitivamente vai fazer certas coisas, que ele vai ter a mesma iniciativa que você. Não, esquece disso. Que ele vai ter a mesma fome que você, esquece disso. Você tem que liderar esse processo. Então, os franqueadores que também não entregam educação empreendedora para os seus franqueados e esperam que eles vão entregar um método, vão entregar uma carta e falar, segue, meu filho, segue e me paga os royalties no final do ano. Esquece. No final do mês. Esquece. Então tem que ter educação empreendedora permanente. Treinamento permanente. Treinamento, acompanhamento, ritual. Isso, exatamente. Franqueador também tem esse papel, entendeu, cara? Também tem esse papel. Mas É por aí. tá pago. Tá pago, né? Já aprendemos um monte. Mário, É isso, gente. Mário, sem palavras, muito obrigado por ter dedicado teu tempo, ter vindo aqui conversar com a gente. Tenho certeza que foi muito agregador pra gente. E tenho certeza que todo mundo tá nos escutando. Não sabemos se esse aqui vai ser o 4º, 5º, 6º episódio. A gente tá gravando e vamos soltando aí ao decorrer aí do mês de junho e julho. Mas, novamente, muito obrigado por ter vindo aqui, né, compartilhar com a gente. E o que precisar tiver a nosso alcance, conta com a gente, que a gente possa ter mais oportunidades de conversar, aprender cada vez mais. E o que precisar, conta com a gente aqui, né? Muito maneiro, uma honra também estar com vocês por aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns por todos os projetos, parabéns pela sociedade de vocês agora. Desejo que prospere, que avance. E na medida do possível também, se eu puder colaborar, sintam-se à vontade aí para a gente avançar aí e conversar mais, tá bom? Amém. E um abração para essa audiência poderosa de vocês aí. Isso aí. Valeu. E obrigado, eu também, pessoalmente, agradecer. O senhor arrumou uma pedrinha aqui, porque agora vamos perguntar, vamos querer entender mais, porque a gente também entende que perguntar faz crescer, né? Acho que foi um aprendizado muito bom. O seu telefone vai tocar. Quando tiver uma dúvida, eu vou mandar uma perguntinha lá. Legal, Rafael. Obrigado. Obrigado. É o Valeu. tipo de conversa que a gente gosta. Gente, obrigado então. Aproveite e se inscreva no nosso canal. Já já a gente volta aí com o próximo episódio. Até a próxima e valeu.